Quando há uma tentativa de golpe, não falo nem golpe, é tentativa, em poucos minutos o mundo todo fica sabendo. Que golpe é esse que não tinha exército nas ruas, não tinha fuzil e não tinha liderança? Para quem preparou essa armadilha, só não foi perfeito porque eu não estava em Brasília. Você tem dúvida se eu estivesse em Brasília não estaria preso até hoje? Eu acho que estava preso. Até hoje. Agora, foi dia 8. E se fosse dia 15? E se fosse dia 30 de março? Olha, eu passei, me procurou o ministro Zé Múcio, até ele foi no Roda Viva, falou, meados de dezembro, e queria interlocução com os comandantes para fazer a transição. Abrimos as portas. Nomeei 2 ministros, o da Aeronáutica e do Exército. Eu vou nomear ministro e depois tentar dar um golpe? É brincadeira. E outra, o golpe, você pode ver. O povo fica pensando que é fácil, né? Não é fácil dar um golpe. Vamos lá. Porque você tem que estar bem organizado. De dar um golpe. Você tem que estar muito bem organizado e preparar para o after day. Com certeza. Como é que fica o dia seguinte? A mesma coisa, você em casa, com a tua sogra em casa, você briga com a tua mulher. Levanta a voz. Você está preparado? Porque a sogra está em casa. O after day... O mundo levanta barreiras contra a gente. Desliga o sinal desse trem aqui. Você pode até ter um baita de um clamor 1 ou 2 dias. Não, o Brasil é um país que não admite um golpe. Não, isso não existe. Não existe. E outra coisa... Mas também não impede as pessoas de tentar. Você pega... Não, loucura qualquer um tem por aí. Qual o problema? Mas, cara, deixa eu te perguntar uma parada mesmo na moral. Olha só, eu acredito que... tá bom, então tava nos Estados Unidos e tava rolando aqui o 8 de janeiro e tal. Tem uma galera tão apaixonada pelo que tu representa, de certa forma, pode dizer que é apaixonada por você, que esses caras, eles são... Tu diria que eles são proativos demais? Olha, tipo, o Cid é um cara proativo demais? O Cid extrapolava. Tá. Ele... Mas e a galera ele tinha do... excesso de iniciativa, né? Estava sempre ligado. E outra coisa, era um cara que todo mundo procurava. Generais procuravam. Muro das Lamentações. Eu falei que o telefone dele era o Muro das Lamentações. Né? E outra coisa, eu fazia reunião com o ministro e tal. Não é ele. Eu tinha 4 ajudantes de ordens. 4 oficiais. O Cid era o chefe. Era o chefe, mas tinha o rodízio em todos eles. Se você conversar com... Eu não arrolei como testemunha nenhum dos outros. Porque o molecada chama de garotada, né, tenente-coronel, ia ficar preocupada. Eu não arrolei como testemunha. Que iam falar o quê? Por que tu foi para os Estados Unidos? Por que tu foi para os Estados Unidos? Eu resolvi para os Estados Unidos. Eu tinha um pressentimento que podia ter algum problema aqui no Brasil. Oxi. Tá, tinha um pressentimento. Vou sair do Brasil, não confio nesse cara que está chegando, não vou passar faixa para ele jamais e vou curtir a minha ressaca, né, lá fora do Brasil. Se eu ficasse aqui, eu estava ferrado. Tá? Agora, você pode ver, repetindo aqui, você vai dar golpe em cima de prédio vazio? O que é um golpe? Você chega no chefe de Estado, mata, prende, deporta. E o punhal verde e amarelo, cara? E você tem que perguntar. Esse é mó pira. Você tem que... Como é que pode, assim, matar o Lula... Não, primeiro é sequestrar e envenenar. Matar envenenado o Lula. Tiro é no Alexandre de Moraes. Você tem que perguntar. Doideira. A PF não ouviu o dono do computador que tinha esse plano punhal verde e amarelo. A PF não ouviu? Não ouviu. Mas como é que o Gonê põe isso na... O Gonê mais que repetiu a PF. Agravou, inclusive. Falou que eu aqueci, né? Eu aqueci, baseado no quê? Baseado no quê? Qual prova disso? Eu tenho que provar que não fiz. Eles têm que provar que eu fiz. Eles têm que provar que eu destruí patrimônio. É o contrário. Eles têm que provar que eu tentei dar um golpe de Estado. Nesse sentido, tá tranquilo? Porque assim... Não, no tocante a acusações, tranquilidade total. Agora, é um julgamento político. Você estava falando de seguir o devido processo legal, né? Quais são as principais etapas, na tua opinião, que estão sendo desrespeitadas? Primeira coisa, o Lula foi julgado onde? Na primeira instância. 13ª vara em Curitiba, primeira instância. É o meu caso. Tanto é que agora, semana passada, o Supremo mudou o entendimento disso. Continua. Como começou, eu estava na presidente, continua no Supremo. Até há pouco tempo, o parlamentar estava sendo processado, ele perdeu o mandato e a primeira instância. Agora inverteram.
Agora os caras estão mantendo o foro privilegiado Sim, que só tu não pra- quer. pra me dar- Não não é quero que eu foro quero. privilegiado. Não é que eu não quero. Eu quero devido processo legal. É só isso. Até pior do que eu, são essas pobres pessoas que estão sendo condenadas de 14 a 17 anos de cadeia. O foro da Dona Maria não é o Supremo. Pô, mas é que é golpe de... vai, eu não tô falando que é, tá? O que eu tô dizendo é que a acusação é de golpe de Estado. Aí é golpe de Estado. Não. A acusação não é só essa, não, né? Tentativa de golpe de Isso, Estado. que é quase a mesma coisa. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que é violência? Não, e eu te entendo, O que é violência? É, tu chega lá, Você arrebenta dá a tudo. não sei entender o quê. que eu posso até fazer uma maldade contigo com um cabo de vassoura. Agora, para dar um Lá golpe de Estado, É, com cabo de vassoura não dá. você tem que ter uma organização. Você tem que estar organizado com forças da imprensa, Forças Armadas, Combinado com classe isso. empresarial. Em 64 estava a igreja, em 64 estava a OAB também, daquele lado, porque ninguém queria mais aquele presidente aqui. Tá? Uhum. E assim mesmo o pessoal enfrentou uma barra. E o golpe em si, que o pessoal fala em golpe, né? Mas quem decidiu 64 não foram os militares. Os governadores de São Paulo, Rio, Minas Gerais, basicamente eles. Uhum. E depois havia um combinado que, tanto tempo depois, teve eleições, e daí quem estava no governo, Castelo Branco, Costa Silva, não aceitou. Aí você pode discutir esse assunto aí. Uhum. E o Brasil seguiu. Agora, você tinha muito mais liberdade naquele tempo do que hoje em dia. Não, calma aí. Eu não ia ser possível naquele tempo. Tipo, o AI-5 não permitiria a gente ter uma conversa aberta, assim, por exemplo. Né? Bem, tinha censura na imprensa, não vamos negar isso claro. daí. Mas não era essa censura toda como existe hoje. por Eu não exemplo. sei, porque como eu não vivi, Não, eu não tenho não. nem ideia. Sabe qual é? É difícil. O Porque assim, AI-5 funcionou para caçar parlamentar. estudar é diferente de viver. Então, Agora, eu quando cheguei em Brasília em 91, eu tive contato com velhas guardas da política. Paulo Maluf, Luiz Guimarães, um montão de gente da velha guarda lá. E daí o pessoal conversava com o pessoal. Uhum. As listas de cassações muitas vezes eram feitas pela mesa da Câmara dos Deputados. Onde o pessoal nessa enfiava- época os caras ainda estavam. Ainda houve, tinha... houve abuso, ninguém vai falar que não houve abuso. Houve abuso. Quando tu chegou lá em 91, militar, os caras te tratavam como? Pô, tinha lá dezenas de anistiados, né? Ah. Me viram um capitão novo lá, opa, carne diabo. fresca. E daí, muitos desses arroubos meu foi daquele momento. Lá naquele tempo não tinha isso aqui, você não tinha nem TV câmara. Então o que você falava ficava, quando muito, guardado na sonora, mais nada além Entendi, disso. E o pau cantava lá. Agora, mudou muita coisa. Você pode ver, quando era moleque, tinha jogar futebol na cidade, era pancada, era voador no pescoço. Isso praticamente acabou. As pessoas vão mudando. E a política também era muito mais agressiva. Entendi, Tá? entendi. Bom, ó, vamos falar um pouco do lance de tu tá, pelo menos por enquanto, inelegível. Porque eu já vi tu falando que, puta, isso é meio frágil, pode ser que eu consiga voltar para as eleições de 2026, ou qualquer coisa assim. Mas tu, basicamente, o que te tornou inelegível foi mostrar o inquérito 1361 para os embaixadores. Né? Basicamente Primeira isso. coisa, como é que apareceu esse inquérito? Quando as eleições de 2018 acabaram, o segundo turno, eu ganhei, chegou um papel lá no TSE dizendo que havia tido fraude. Em 18. 18. Tá. A presidente era a Rosa Weber. De imediato, ela tomou as providências e na semana seguinte do segundo turno foi aberto o inquérito, 1361. E ele começou a apurar. Ver o que tinha acontecido. Tinha 3 coisas ali esquisitas nos depoimentos, tá? Mas vamos lá. Eu fiquei sabendo desse inquérito em 21. Quando em 21 estava lá tramitando a PEC do voto impresso no Congresso, Tá. e alguém teve ideia dos deputados, descobriu esse inquérito, que eu não sabia dele, tá? E resolveram pedir para a PF. Então, por unanimidade, os parlamentares dessa comissão de emenda à Constituição pediram e Para poder fazer o quê? para ver o que estava no inquérito. Para poder tomar alguma decisão. E para ficar mais robusta a peça do voto impresso. Tá bom, tá. Tá? E o TSE, então, esse delegado da PF encaminhou a peça. E o deputado que fez o pedido, que era o relator, era o Felipe Barro, do Paraná. E ele teve o cuidado, é um excelente parlamentar, bastante cuidadoso. Né? Tá. Ele até fez o cuidado. Se tiver alguma parte do inquérito
que seja sigilosa, não nos envia essa parte, só o que for ostensivo. O delegado falou, tudo é ostensivo. Encaminhou para ele. E daí distribuiu o parlamentar, eu tomei conhecimento. Daí fui ler aquele negócio lá, você cai para trás. Uhum. Bem, 2 meses antes da reunião com embaixadores, o ministro Fachin era presidente do TSE. E ele reuniu-se com embaixadores.